Bom dia, Pai Senhor Jesus, né? Estamos aqui, né, nesse dia maravilhoso, essa quarta-feira abençoadíssima, né? Como você passou sua noite, né? Conseguiu descansar? Muito frio, né? Muito frio por aqui, né? Eu espero que você esteja bem, né? Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor, né? Nós estamos aqui para iniciar mais um Café com Palavra nessa manhã, né? Manhã a qual o Senhor Jesus, né? Ele trouxe uma palavra, né? E o Senhor trouxe um novo direcionamento, né? Pai Senhor Jesus, Pastor Rafael, bom dia. E nós estamos aqui, né, para deixar mais um texto em que nós vamos, por esses dias, estar meditando, né, nesse tema, o poder da palavra, né. E nós estamos no começo, né, é onde originou tudo, né, que é Gênesis, no livro de Gênesis, onde fala do princípio, né. Pegue seu cafezinho, a sua palavra, a sua Bíblia, né, devocional sem ter Bíblia, né? Não é devocional, não. E nós vamos caminhar, né? Dentro da palavra. Nós vamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós no dia de hoje, né? Deus, ele tem, né? As características dele de pai. E o Senhor, ele presenteia, né? Deus, ele nos presenteia. E eu falo que eu recebi essa palavra como presente. O Senhor, ele direcionando. Deus trazendo um direcionamento, né? Eu creio que também vai direcionar a sua vida. Deus falou muito comigo a respeito dessa palavra. E eu creio que também vai direcionar a sua vida, né? Nós muitas vezes perdemos tempo, perdemos a palavra, lançando palavras negativas, palavras ruins, palavras que nós pensamos que não acontece nada quando nós proferimos certas palavras. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina sobre o poder da palavra, né? Quando nós confessamos coisas boas, né? As coisas boas, elas acontecem, né? Quando nós usamos a boca para proferir maldição ou qualquer outro tipo de palavra, elas também, né, podem acontecer. Então nós precisamos estar atento ao que nós temos falado, as coisas que nós temos falado, palavras que nós temos falado. Nós precisamos estar atento, né? Porque a palavra de Deus diz, né? A Bíblia vai dizer que Deus nos deu. Bom dia, Dani, Pai Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele nos deu esse poder. O Senhor, ele nos deu essa autoridade, né? E hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Por quê? Muitas vezes nós amaldiçoamos até sem perceber. E nós, como conhecedores da palavra, nós temos que ter um entendimento que tudo que nós viemos a falar no mundo espiritual, eu falo que se você fala uma coisa, você diz, é brincadeira. Não, o inimigo, ele não leva como brincadeira, não. E muitas vezes nós temos dissabores, nós passamos por certas coisas por causa da nossa própria palavra. Então, bom dia, Maria Tereza, Pai Senhor. E nós precisamos estar conectados com Deus, porque quando nós estamos conectados com o Senhor, na vontade dele, na totalidade, o que nós vemos? O Senhor, ele vai nos ensinando, Deus vai colocando sobre nós ali o direcionamento. E o maior direcionamento que nós temos é a palavra de Deus, né? Ali é um manual. A Bíblia é um manual para você colocar tudo diante de Deus que precisa ser colocado, mas com direcionamento. Para que nós não venhamos ali ficar falando coisas vãs, né? Até a Bíblia nos orienta sobre isso. A palavra de Deus vai dizer no livro de Gênesis, né? Capítulo 1. Eu deixei até o título na live, porque ontem teve alguém que falou comigo, mas eu fiquei procurando a palavra e eu não encontrei. No livro de Gênesis, a palavra vai dizer o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi ao firmamento, Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareçam terra seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares aos conjuntos de águas. E Deus viu que ficou bom, e disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies.
E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. Vamos parar por aqui por enquanto, né? Gente, a palavra de Deus é muito poderosa, né? Pastor Rafael está falando muito profundo esse assunto, o poder da palavra, né? Provérbios 6:2 fala sobre isso, é verdade. Às vezes nós pensamos, nós ficamos meio que atribulados no meio de certas situações. Vai ter situações que nós precisamos sim, nós precisamos entrar ali em batalha de oração, guerra e oração. Tem situações que a questão ali que está envolvendo o momento é a oração combinada com a obediência. E vai ter situações que é a oração combinada com a obediência mais o poder da palavra. Porque você não vai expressar aquilo que você não crê. A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Se você não faz por fé, você já está pecando. E muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos. Muitas vezes nós deixamos de... Pai, Senhor, bom dia, tudo bem, Eliane? Nós deixamos de receber bênçãos, nós deixamos de receber coisas no mundo físico e no mundo espiritual, porque nós não sabemos usar, né, o poder da palavra. Né? Quem chegou depois, nós estamos em Gênesis capítulo 1. E o Senhor falava comigo, né? Nós caminhamos esses dias falando sobre o nosso emocional, falando sobre a purificação da nossa mente, a limpeza da nossa mente, a constância na prática da oração, para que a nossa mente fique firmada em Cristo Jesus e limpa, né? No último dia nós falamos e encerramos ali em Filipenses capítulo 4, né? A qual vai dizer no versículo 6 e 7 sobre a ansiedade, sobre a paz que excede todo entendimento. Mas como que a gente chega nesse ponto, né? A gente chega nesse ponto quando a gente entende o poder que o Senhor, Ele te deu. Porque a Bíblia vai dizer quem é o homem para que deles te lembres, né? E tem também, logo abaixo, um texto que vai dizer, no entanto, fizeste um pouquinho menor que Deus. Olha isso, olha a responsabilidade disso. Não é pouca coisa. Ele fez você um pouquinho menor que ele. Isso está escrito na palavra. E muitas vezes nós não damos valor àquilo que o Senhor nos deu. Quando Deus, ele foi fazer, a Bíblia diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra, né? É os céus, não é o céu. Primeiro, segundo, terceiro céu. E a terra. A Bíblia diz que a terra não tinha nada, né? Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus estava ali, pairando sobre as águas, não tinha nada. O que que Deus fez? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus, ele falou, Deus disse, haja luz. Olha o poder que tem isso. Tudo que nós vemos hoje, né, a natureza, tudo que nós vemos, o Senhor criou através do poder da palavra, né? Jesus estava lá com ele, né? Façamos, né? Depois nós vamos ver o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se você é filho de Deus, você parece com o seu pai. Se você parece com o seu pai, você tem as características do seu pai. E a característica de Deus é o quê? O Senhor, ele faz através do poder da palavra. E porque você não crê que você também pode operar pelo poder da palavra. Você está entendendo? Muitas coisas não vai ser só oração. Você vai ter que empregar a oração, vai ter que orientar, fazer qualquer coisa, orar, direcionar e fazer qualquer coisa. Mas a oração, a obediência, combinado também com o poder da palavra. Um dia eu cheguei no estabelecimento, uma das minhas filhas era bem pequena. E veio um senhorzinho, ele falou, bom dia, Tati, paz do Senhor. Veio um senhorzinho, ele entrou nesse estabelecimento, né? É até simples a forma que ele falou, só que eu conhecia o que ele estava falando. Ele não sabia, mas eu sabia o que significava aquilo. Ele olhou para minha filha e falou assim, nossa, que menina danadinha. O que significa danado? Quem conhece sabe, danado significa condenado ao inferno. E a palavra de Deus também diz para você não repreender o idoso. Eu falei, meu Deus, eu estou numa saia justa, mas eu não posso deixar recair maldição sobre a vida da minha filha. É o poder da palavra. Se danado significa condenado ao inferno, era uma maldição que estava sendo lançada sobre ela ali. Ele não tinha noção disso. E eu, com muito cuidado, né, com muito carinho, eu falei, Senhor, ela é uma criança muito ativa, né? Ela é muito ativa, muito arteira, mas é uma criança abençoada. Eu lancei aquela palavra ali para quebrar aquilo que foi falado sem ele saber. Por quê?
A Bíblia diz que, né, o povo de Deus ele perece por falta do conhecimento. O conhecimento ninguém tira de você. Pode tirar tudo de você, pode tirar a sua casa, pode tirar tudo. Alguém pode planejar qualquer coisa contra a sua vida, o conhecimento ninguém tira. E eu falei com carinho com ele, com paciência, né? Porque a Bíblia diz, não repreenda os idosos. E ele ficou assim, falei, sabe por que eu tô falando isso com o senhor? Porque danado significa condenado ao inferno. Então ele falou, falei, e ele não sabia, ele não falou por mal, porque é uma expressão popular do nosso país, né? Nosso país usa várias expressões populares que, na verdade, são maldições. E como isso é quebrado? Através do poder da palavra. Quando o conhecimento chega até a nossa vida, o conhecimento chega até a nós, o que vai acontecer? Os nossos olhos vão ser abertos. E os nossos olhos só são abertos pela palavra do Senhor e pela prática da palavra. Se você pegar, né? Hoje eu tô com uma espadinha nova aqui, ó. Não é nova, né? É uma Bíblia de estudo que eu amo demais, né? E eu uso muito a outra porque eu gosto da tradução da outra. Mas se você tiver na Ferreira de Almeida, fica tranquilo que é a que eu prefiro. Então você vai abrir, o seu entendimento vai abrir, você vai conseguir entender algumas coisas. Jesus, quando apareceu aos discípulos, a palavra de Deus vai dizer, né, que ele soprou sobre eles o Espírito Santo, disse recebei o Espírito Santo, mas tem uma palavra, né, logo depois que está escrito assim, eles abriu o entendimento. Quando Jesus ressuscitou, ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles viessem a compreender o que estava acontecendo. Até aquele momento eles caminharam, eles viram os milagres, eles viram tudo. Jesus fazia o quê? Através do poder da palavra. Observa que para Jesus curar alguém, boa parte das vezes ele falava assim, o que queres que eu lhe faça? Para confessar, para haver uma confissão através da palavra. Bom dia, Mabel, Pai Senhor. Nós estamos em Gênesis capítulo 1, né? Nós já estamos na altura do versículo 11. Então, o que acontece? Quando ele diz, o que queres que eu te faça? Jesus está dando uma oportunidade para que a pessoa venha manifestar através da palavra o desejo dela e a necessidade dela para ele operar. Quantas vezes o Senhor Jesus, né, ele pergunta se crê e ele diz o quê? Para confessar com a palavra. Porque a palavra de Deus vai dizer, se com a tua boca confessares. Então a gente tem que parar de ficar jogando conversa fora. Né? Eu sempre falo com as minhas filhas, às vezes elas fazem alguma brincadeira, alguma coisa, né? E eu falo com elas, o mundo espiritual não encara com brincadeira, não. No mundo espiritual não encara com brincadeira. O mundo espiritual, ele leva a sério, ele capta cada palavra que você fala. Se for palavra de bênçãos, vai ser trabalhado palavra de bênçãos, né? O pastor Fábio falando, precisamos ter cuidado com algumas palavras. Deus manifesta seu poder pela palavra, porém o inimigo manifesta suas intenções através da palavra também. No deserto diz, se tu és filho de Deus, é verdade. Ele conhece, o inimigo conhece as estratégias, ele conhece a palavra muito mais que nós, e a gente sabe disso. Só que ele não tem o que nós temos, ele não tem, ele é imortal e sem perdão. Então, quando você vai ali ver que Jesus, ele pedia a confissão de fé, a confissão através dos lábios, veja também você, que quando você aceita Jesus, você chega diante de Jesus, há uma necessidade de confissão através da palavra, né? Se você nega o Senhor Jesus diante dos homens, ou seja, a pessoa quando ele vai para a presença de Deus, ele está com medo de ser apedrejado, não vai adiantar nada, vai ser apedrejado de qualquer jeito. Isso não vai mudar nada, você só vai ser um crente covarde, não vai mudar muita coisa não. Aí a pessoa fala assim, mas nossa, agora você está na igreja, você é crente agora. Aí a pessoa fica igual Nicodemos, aí começa a esconder. Não é bem assim, você está negando o Senhor. A partir do momento que você colocou o seu pé nessa água, ou você se entrega e se banha por inteiro, ou você sai. Não tem como, porque se for fora disso, nós vamos estar servindo a dois senhores. E nós vemos na palavra, o Senhor falava comigo ontem, o investimento de Deus, um dos maiores investimentos dele com a nossa vida, né? É fazer com que nós venhamos entender que a nossa palavra tem poder. A palavra de Deus vai dizer, se você disser esse monte, né? Transporta-te daqui para lá, ele vai. A Bíblia não mente. Então, se a Bíblia não mente, o que está faltando é da nossa parte. Tem café aí, gente? Aqui tem café quentinho. Então, o que acontece? Quando você confessa coisas boas, a Bíblia diz, você é
o que você confessa. Você é aquilo que você produz através da sua boca. Deus, ele disse, haja luz, e apareceu. Ah, mas é Deus, mas a palavra de Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O investimento pesado de Deus é fazer você entender que você precisa professar, você precisa confessar, você precisa falar. Deus quer que você fale. Pega um ambiente e começa a profetizar coisas boas dentro da sua casa, no ambiente que você estiver. Levanta suas mãos, muitas vezes não vai ser nem oração, mas experimenta fazer isso. O mundo espiritual, ele responde imediatamente. O mundo espiritual, a resposta vem imediatamente. Palavras de bênção, palavras de... Porque palavra de maldição, ela adoece. Palavra de negação. Ah, mas tá difícil. Vai ficar difícil. Ah, mas eu não consigo. Não vai conseguir. Ah, mas eu não tenho inteligência suficiente. Não vai ter. Ah, mas eu não vou conseguir. Não vai conseguir. Ah, mas o serviço é ruim. Vai ficar pior. Por quê? Porque você está confessando. Só que não é como você confessa que vai acontecer. Às vezes você pensa que vai, não, eu falei, foi só uma palavrinha, vai vir só aquilo ali. O inimigo pega aquilo e ele faz uma situação muito pior. Porque ele aproveita o que? Legalidade. Ele age por meio de legalidade. O que é legalidade? É brecha que a gente dá. É brecha que a gente dá, coisa errada que a gente faz. E uma delas, das piores, é a palavra. E nós vivemos num tempo em que tá difícil, tá muito difícil. As pessoas não pensam mais para poder falar, para ferir, para machucar. E nós precisamos entender sobre o poder da palavra. Porque quando você fala algo no mundo espiritual, aquilo se materializa. E também acontece no mundo físico. Meu esposo, eu lembro que logo que a gente casou, daí um tempo, acho que 1 ano, 2... ele precisava comprar uma moto para trabalhar, né? Só que a gente não tinha condições de comprar essa moto para trabalhar. E ele, assim, ele viu, algumas pessoas até ofereceram, ele viu moto usada e tudo, nada contra, né? A gente também não tinha condições de comprar nem a moto usada. E ele via, e ele falava assim, quando eu comprar a moto, vai ser nova. Quando eu comprar a moto, vai ser nova. E ele ficava falando, eu vou lá na loja, eu vou tirar e ela vai vir nova. Eu não estava na presença de Deus ainda, mas eu ficava tão assustada com aquela fé dele, né? Que eu falava assim, gente, ele fala isso com tanta certeza que parece que vai acontecer mesmo. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. E ele ficava falando isso, falando muito assim. E eu lembro um dia, até minha prima estava aqui em casa, a Ariel. Ela era bem menor. E surgiu a oportunidade, logo que surgiu a oportunidade, ele né, mudou de setor na empresa e ele fez um consórcio. E ele fez aquele consórcio, ele chegou em casa todo feliz, né? Não deu tempo nem de me falar. E eu falei, menino, você fez isso? Ele falou, eu fiz, e vai dar certo. Só que ele tinha tanta certeza, eu falei, ele tem muita certeza que isso vai acontecer. E eu fiquei olhando, eu não conhecia a palavra, mas eu estava ali aprendendo sobre o que é fé. E o que aconteceu? Passados 15 dias que ele fez aquele consórcio, quando aconteceu o primeiro sorteio, a moto foi contemplada sem lance, sem nada. E eu lembro que a Ariel estava aqui, eu lembro perfeitamente que o rapaz ligou, né, do consórcio e falou, na época, bom dia, Pai, Senhor e Mãe. Eu levei um susto, eu falei, meu Deus, como assim? Ele vivia falando que se ele comprasse a moto ia ser nova, e acabou que a moto foi contemplada no primeiro sorteio, sem lance, sem nada, né, com 15 dias. Então foi o quê? O poder da palavra. E o que aconteceu? Eu nunca esqueci daquilo, nunca. E eu guardei aquilo no meu coração, e logo que eu entrei para a presença de Deus, eu comecei a entender, eu falei, gente, é o poder da palavra. E quando a gente comprou o nosso carro, não é um carro novo, mas é o que o Senhor me deu e eu amo ele, foi a mesma coisa. Ele falava assim, quando eu for comprar um carro pra gente, a gente precisava muito. Tinha um amigo dele que falava assim, quem tem criança, o carro pode ser até de uma porta só. Porque você coloca as crianças lá pra dentro e sai. Verdade, de acordo com a necessidade. Quem tem criança sabe. E ele falava a mesma coisa, E eu lembro perfeitamente, né? Não tinha condições da gente, né, fazer aquilo. E foi do jeito que ele falou. Ele falava assim, ó, quando eu comprar, eu vou na loja e volto nele no mesmo dia. E eu ficava assim, né? E a gente foi e, pra glória de Deus, voltamos no mesmo dia, né? Faltando 10 minutos para fechar a loja. A gente tava nem esperando que ia comprar. E compramos um que a gente, na época, não podia. Mas o Senhor abriu as portas e fez.
Então é o poder da palavra. Por que eu estou aqui testemunhando? Porque é coisa que aconteceu na minha vida, através do poder da palavra. Então a gente precisa usar isso. Não adianta você falar assim, eu sirvo a Deus, mas você fica lançando palavras de derrota. Eu não tenho paciência com isso, não. Eu não tenho paciência. Eu falo uma vez, duas, três. Por quê? Porque às vezes você deixa a pessoa ficar confessando derrota, ela tá trazendo maldição para a vida dela mesma. Se eu puder orientar, eu oriento. A primeira, a segunda, a terceira, aí eu já falo, não, você já sabe. Por quê? Porque é uma necessidade que nós vamos entender que Deus, ele fala aqui, no versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores, cujo fruto produza semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. Ou seja, tudo que você vê, você olha aí em volta aí, você olha em volta, tudo que você vê, as árvores foram feitas com o quê? Com o poder da palavra. Deus, tudo que foi feito é pelo poder da palavra. E o que nós temos falado no nosso dia a dia? O que nós temos falado, né? Aquela pessoa é sem solução, é sem salvação. Você está entregando ela a Satanás. Você está entregando para Satanás muitas vezes. Por quê? Porque a nossa boca, nós temos o poder com a nossa boca de confessar e as coisas acontecerem. Senão não haveria oração de cura e haveria cura, né? Teve um dia, a Dani falando aqui, eu também tenho pavor de gente que só libera palavras contrárias, não gosto nem de ficar perto, duas, eu não tenho paciência. Por quê? Chega num tempo que a gente até fala, avisa, mas tem coisa que é demais, né? Então, a gente vai ver que na palavra, tudo que Deus fez foi pelo poder da palavra. Tudo que o Senhor produziu foi pelo poder da palavra. Bom dia, Thaís, Pai do Senhor. Então, muitas vezes nós usamos a nossa boca para confessar derrota, para confessar que não dá, para confessar que não foi, para confessar, mas essa porta não está abrindo. Não! Confessa diferente. Essa porta está aberta pelo sangue de Jesus. Deus, ele abriu essa porta em nome de Jesus. Mas a situação está contrária. Não, mas o Senhor não te chamou para andar por vista, ele te chamou para andar por fé. Deus não chamou você para andar de acordo com o que você está vendo. Não, o Senhor te chamou para andar por fé. E quando nós começamos hoje, esse período, né? Que eu acredito que não vai ser só hoje que nós vamos ficar nesse tema, o poder da palavra. Quando Deus, ele nos chama a refletir sobre isso, é porque nós veremos muitas coisas acontecer daqui para frente. Eu tenho falado isso, quem me conhece já tem uns 3 anos que eu estou falando isso. As coisas vão apertar muito, na nossa nação, vão apertar. E o que Deus quer? Deus quer que a gente venha entender que pelo poder da palavra você consegue desbravar lugares que você aparentemente no mundo espiritual não ia conseguir, pelo poder da palavra. Quando nós vemos aqui no 12, a palavra vai dizer assim, a terra fez brotar vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Observa-se que Deus, ele tanto agia pelo poder da palavra e ia conferir depois se ficou bom. Então, mas tudo que Deus faz não é perfeito? Por que a palavra vem nos dizer isso aqui? Observa aquilo que você profetiza. Observa o resultado daquilo que você profetiza. Porque tudo que Deus disse, haja luz, né? Venha separar as águas, separar. Tudo que Deus falou, ele olhava depois e ele viu que ficou bom. Ele já sabia que estava bom? Claro que sim, gente. Ele é Deus, ele é perfeito, ele é soberano. Mas por que está escrito aqui para nós? Observa no seu dia a dia o impacto do poder da sua palavra. Observa o que isso está causando. Se for palavras boas, observa que o tempo vai mudar, as coisas vão acontecer, vão fluir, né? Um dia aconteceu algo, logo no começo da minha caminhada, tinha pouquíssimo tempo na presença de Deus. E daí um tempo, volta e meia, tinha alguém aqui pedindo oração, né? E um dia, né, não tinha muito tempo na presença do Senhor, eu falar que tinha 10 anos, não tinha. E às vezes eu recebia pessoas aqui, orava e tudo, até certo tempo, depois não. E teve uma senhora que ela veio, ela tinha um caroço na face, e ela tava com caroço na face. E eu falei, e novo convertido, né? Novo convertido é só Deus, né? Ele fala que ele vai vencer, vai desbravar tudo, é uma coisa maravilhosa. E eu falei assim, não, eu vou orar em nome de Jesus, né? Tá escrito na palavra que Deus cura, então Deus vai curar. Gente. E na hora que eu coloquei a mão, né, sobre a face dela, né, eu fiz do jeito que Deus falou comigo e eu fui fazer a oração. E aquele caroço começou a descer embaixo da minha mão, quase caiu ela para um lado e eu para o outro. E ali eu fiquei parada no meio da minha sala olhando que aquele caroço desceu na hora. E eu fiquei maravilhada com aquilo, mas ali era o Senhor me convidando a entender sobre o poder da palavra, né? E eu falei, gente, o que é isso? O que aconteceu? Eu fiquei assustada, fiquei mais assustada que ela, né?
E eu falei, não, eu podia até imaginar que fosse acontecer algo, mas não assim. E eu vi, a minha mão foi aquele caroço descendo, aquilo foi sumindo embaixo da palma da minha mão. E eu nunca esqueci daquilo. E eu sei que nós precisamos confessar coisas boas, porque a palavra de bênção, ela muda todo o ambiente. Experimenta você pegar e chegar num lugar e tá todo mundo de cara feia, cara amarrada, cara emburrada, e você começa a proferir palavras de bênção. Experimenta você pegar e mudar o ambiente da sua casa através de palavras de bênção. Porque quando você faz isso, você faz a diferença. Muitas vezes nós esquecemos dessa arma. É uma arma poderosa. O poder da palavra. O Senhor nos entregou essa ferramenta poderosa. O investimento de Deus é fazer com que você creia que se você falar, você vai cumprir. Se você falar, vai acontecer. Se você falar, vai dar certo. Se você confessar, vai dar certo. Agora, se você ficar cabisbaixo, com o nariz lá no dedão do pé, confessando derrota o dia todo, o que você vai colher? Aí você vai orar, vai pedir, mas você vai com a sua boca estar confessando outra coisa. O que vai acontecer? O que você está confessando. Entendeu? E a palavra de Deus diz que ele não ouve os aflitos porque os aflitos não têm fé. Se a aflição te levar num momento tão terrível por causa da aflição, você começar a confessar coisas negativas, Deus não vai ouvir você. Mas o inimigo vai pegar cada palavra que você está falando para tentar lançar dados inflamados sobre a sua vida. Porque o mundo espiritual ele funciona assim. Então que nós venhamos entender que nós temos na nossa vida algo grandioso. Gente, traduzindo é como se a gente tivesse um superpoder, que na verdade é um superpoder, né? A gente não via desenho, vem lá, né? Fica assim maravilhado. Só que por que a gente tem e não valoriza? Né? Muitas vezes nós não valorizamos, né? Nossa, mas é poder, é poder. Ah, mas como você fala assim? Eu te provo na palavra. Atos 2. Ah, foi a descida do Espírito Santo? Não, foi o quê? Revestimento de poder. Se você recebeu o revestimento de poder, você profetiza, você fala e vai se concretizar. Sim, nós somos revestidos de poder e de autoridade, né? Deus te deu autoridade sobre o mal. Deus te deu autoridade sobre situações. Vai ter coisas que vão mudar só no tempo de Deus, mas isso não te impede de estar o tempo que você tem que passar ali, naquela situação, trabalhando em oração, não te impede de confessar coisas boas, porque quando vier a cumprir, vai cumprir aquilo tudo que você profetizou, né? Nós vemos ali Pedro, né? E nós vemos a porta do templo assentado ali, alguém esperando esmola. Eu fico maravilhado com essa passagem, porque assim, é coisa extraordinária. E Pedro tem dia que se virar a gente de fundo para cima, não tem nem R$1, né? Pedro estava naquele dia. Pedro não tinha nada. E Pedro entrou, quando ele foi entrar no templo, ele olha para ele e fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Se você não tiver nada, você tem o poder da palavra. Você não tiver nada, mas a minha vida tá assim, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando, vai tá faltando algumas coisas assim, porque nem todas vão estar no lugar no tempo que nós queremos. Até porque senão a gente nem tem fé, a gente começa a abandonar Deus e deixar para lá. Mas o poder da palavra, o Senhor, Ele te entregou isso na sua vida, na minha vida, para que você confesse o reino de Deus ainda aqui na terra. Ainda aqui na terra. Se você não vive o reino de Deus aqui, qual a esperança de chegar lá e sentar na mesa, nas bodas do Cordeiro? Se você não confessa, não crê, né? Você é o que você confessa. Se você não confessa, porque você não crê do lado de dentro. E se nós não cremos do lado de dentro, nós não falamos, nós não profetizamos. E o desejo, eu falei, Senhor, que interessante. E eu falei, estivemos falando uns dias sobre emocional e Deus ele vem falar sobre o poder da palavra. Por quê? Para que nós não venhamos perder as nossas bênçãos que nós já alcançamos esses dias. Deus trouxe cura? Trouxe. Deus limpou o interior? Limpou. Mas de acordo com o que você sai falando daqui para frente, você pega tudo de novo. Você vai pegar a tristeza de novo, vai pegar a depressão de novo. Você quer? Eu duvido. Eu também não quero. Com o poder da palavra. Né? Tem lugares e ambientes que Deus não quer que você pise? Tem. Tem lugares espirituais que o Senhor não quer que você visite? Tem. Mas também tem coisas que o Senhor não quer que você fale. Porque aquilo que você fala vai impactar direto na sua vida aqui na terra. Então nós precisamos colocar diante de Deus a nossa situação, expressar. O Senhor quer ouvir a sua oração. Hoje eu estou aqui na casa do Pai. Ei, Maria Tereza, que bênção, hein? Nós precisamos ouvir, o Senhor quer nos ouvir. Às vezes você fala, mas eu estou orando, eu estou falando. Não,
Não, muitas vezes a gente não fala com o Senhor o que está acontecendo, a gente faz aquela oração automática, não é isso que Deus quer. Quando você começa a orar a palavra, confessar a palavra, eu gosto muito de orar a palavra, orar sobre a palavra. Eu pego a palavra ali dentro da minha situação que eu preciso, eu pego a palavra que vai condizer com aquilo, eu vou orar a palavra, porque aí, aí é orar, ali é apontar e acertar. Por quê? Você está orando a palavra, algo que Deus já determinou que acontecesse. Então, quando nós oramos a palavra, o poder de Deus ele é liberado, ele é manifesto de forma extraordinária. Então, nós precisamos entender que o Senhor ele nos chamou, ele nos fez, diz a palavra, um pouquinho menor que o Senhor. Eu olho para isso, eu chego a me arrepiar, porque eu falo, meu Deus, como assim um pouquinho menor que o Senhor? Deus está falando o quê? Eu entreguei para você a chave. Eu entreguei para você aquilo que está dentro de mim, o Senhor falando. Eu entreguei para você a autoridade, eu entreguei para você o poder da palavra. Confessa isso. Confessa o poder da palavra. Confessa ele no seu dia a dia, Deus falando com a gente. Deus está colocando sobre você a certeza que se você usar a sua palavra para profetizar, para falar coisas boas, tudo na sua volta vai mudar. Ah, mas a situação está terrível. Não, mas se for assim, nós vamos andar pelo que nós vemos e não pelo que nós cremos. E Deus sempre vai, sim, permitir algumas coisas. Às vezes vai ter desafios, né? Eu chamo de desafios. Eu não falo nem coisa difícil, eu falo desafios. Porque você olha a situação, você fala, Deus, e o Senhor fala, confessa a palavra. Fica na palavra, fala. Usa a sua palavra, chega dentro da sua casa, no ambiente de trabalho. Senhor, isso aqui eu estou entregando nas mãos do Senhor. Mas em nome de Jesus, essa situação aqui é assim, assim, assim. Confessa a palavra. É verdade, pastor Rafael. É como ter um selo de garantia, oração sobre a palavra é porque você vai adentrar ali na presença do Senhor já com aquilo que ele mesmo falou. Ele vai fazer aquilo que ele já determinou. É como nós vemos, né, na palavra falando sobre a mulher, né, que ela ficava, julga minha causa, e o juiz iníquo, né, ele atendeu, então, e o Senhor, o juiz, né, o nosso justo juiz, né, ele não vai julgar as nossas causas, ele não vai atender aquilo que nós precisamos? Sim, ele vai. Por quê? Porque se você anda, né, por fé, se você crê que o Senhor Jesus, ele já determinou aquilo para a sua vida, você vai confessar aquilo ali. Maioria das coisas que nós precisamos, Deus já fez. Deus está nos preparando para tomar posse, para que nós não venhamos tomar posse e perder lá na frente. Por quê? Porque muitas vezes, por preguiça, eu falo que por preguiça, muitas vezes nós deixamos de confessar a palavra, deixamos de entender que o Senhor, ele é fiel, ele é justo e verdadeiro na nossa vida, né? E isso não é só para mim, não é só para você, é todos que entender que o poder da palavra transforma ambientes, transforma famílias, transforma ministérios, o poder da palavra. Quando Deus diz, haja luz, eu trago isso para a minha vida não só como naquele momento em que o Senhor estava criando tudo, formando tudo, não. O Senhor, o desejo dele é que haja luz na sua vida, na minha vida, em todas as áreas. E você vai fazer o quê? Você vai profetizar. Haja luz nessa situação. Haja luz nessa situação. Que clareia, que a presença de Deus está aqui. Começa a entrar. Senhor, eu creio que é desse jeito. E começa a confessar diante de Deus aquilo que você precisa dentro daquela situação. A gente fica como se estivesse mendigando bênção. Você não é mendigo, você é filho. Ah, mas eu vou implorar ao Senhor. Não, isso aí não é se humilhar, não. Se humilhar é reconhecer o seu lugar e o de Deus. Reconhecer a sua insignificância e que Deus é soberano e poderoso. Muitas vezes nós fazemos bico para Deus e a gente pensa que está se humilhando. Não, isso não é se humilhar. Se humilhar é reconhecer as suas falhas, as minhas falhas, reconhecer as mazelas que nós carregamos, se desfazer daquilo, descer no pó e na cinza e reconhecer que Deus, ele é fiel e que ele é o único que pode resolver, né? Mas chegar diante de Deus sabendo quem você é e quem ele é, já resolve muita coisa. Então nós vamos ficando por aqui, né? Porque nós falamos 1 quilo hoje. E eu tenho certeza, porque quando Deus falava comigo ontem, o Senhor falava, o meu investimento, um dos meus investimentos maiores, é que o homem entenda o poder que ele tem através da palavra. Aquilo me impactou tanto, eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. O Senhor falava, é desse jeito. E as pessoas desprezam o poder da palavra. Professam coisas que não precisavam professar. Enquanto nós colocamos diante de Deus, anunciamos o poder de anunciar, o poder de profetizar, o poder de confessar. Isso transforma ambientes, transforma situações e muda as circunstâncias. Eu participei de um propósito uns dias atrás, para encerrar, né, concluir aqui.
Eu comecei no dia 19 de julho. Deus me deu uma oração que eu nunca tinha feito. Deus me entregou aquela oração, me entregou aquele propósito para que eu fizesse. E era um propósito totalmente dentro da palavra, né? São 3 fases aquele propósito, são 3 fases daquela oração, liberando em 3 segmentos diferentes. E eu li, eu temi, falei, Senhor, é para fazer mesmo? E eu falei, vou me preparar para abrir esse propósito, porque eu sei que isso aqui é muito forte e eu sei que Deus vai fazer algo através disso aqui. Avisei minhas crianças, falei, olha, eu estou abrindo um propósito e vocês ficam no Senhor, porque eu sei que a vaca vai voar, né? Eu sei o que vai acontecer, porque eu tenho certeza do poder que tem essas palavras aqui, né? Como é bom ver Deus usando sua vida de forma tão simples e profunda. Seu posicionamento diante de Deus é bálsamo para a alma ou glória. Ser usado de forma simples requer um preço alto, é altíssimo. Dói muitas vezes, mas o Senhor, Ele nos ajuda muito. Só Deus para ajudar, né? E pela misericórdia de Deus, pastor Rafael, só pela misericórdia de Deus, né, que a gente está aqui. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu vou me preparar para abrir esse propósito, né? Na madrugada Deus falou assim, abre esse propósito. E eu abri o propósito, né? Mas 2 irmãs que participaram comigo, 3 irmãs participaram comigo. No meio daquele propósito, eu vi coisas acontecer que eu, assim, coisas assim, que eu fiquei maravilhada, estrondosa. Eu falei, Deus, o que é isso, né? Mas teve muita perseguição também. E eu falei, Senhor, o que é isso? São palavras que Deus me deu, eu digitei tudo, deixei tudo ali escrito, Deus foi me entregando, eu fui digitando. Só que eu fiquei, dadas as coisas que Deus estava me entregando dentro da palavra, tudo dentro da palavra, eu fiquei com medo até de falar. Porque eu sabia a importância daquilo ali, que eu ia falar e lançar aquilo no mundo espiritual. E na madrugada, quando eu fui exercer aquilo que o Senhor me falou, no primeiro dia, se eu falar com vocês que eu não temi, eu temi. Falei, Deus, isso aqui é muito forte. É muito forte. Eu sei que isso vai causar um barulho no mundo espiritual. Gente, Deus virou a casa de cabeça para baixo. E o Senhor colocou tudo no lugar de novo. E Deus falou assim, lembra do começo do propósito? O que você precisava? Aí quando eu fui ver, eu falei, Jesus, o Senhor, ele colocou tudo, alinhando tudo. Então nós precisamos o quê? Confessar. Eu não vou chegar aqui sem testemunho para falar algo com você que eu não creio. Não, eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu vou pregar, vou falar, eu vou querer ensinar algo que nem eu estou praticando. Vai ser hipocrisia. Eu vou falar algo que eu não faço. Vai ser hipocrisia. Por isso que eu gosto de contar testemunho. Eu gosto de contar testemunho. Ontem eu estava ministrando a palavra. Sempre que eu posso, eu preciso contar testemunho. Porque se você tem testemunho, em algum momento você precisou usar o poder da palavra. Você precisou usar o poder da palavra. Porque quanto mais o testemunho, mais doído é o testemunho, né? Que é falo que dói. Gerar testemunho dói. Todo mundo sabe disso. Maior é o impacto dele, maior é o impacto dele sobre outras vidas, né? Então, que o Senhor Jesus ele venha alcançar você nessa manhã de uma forma que venha destravar sua mente e tirar esse medo, igual eu estava com medo de fazer, né, até a oração e o propósito, mas o Senhor falou assim, olha, eu quero me manifestar através desse propósito que você vai fazer. Eu quero me manifestar, eu quero trabalhar através dessa oração que eu te entreguei. E realmente o Senhor fez, né? Deus cumpriu e tem sido maravilhoso para a honra e glória do Senhor, né? Foram 21 dias e eu falei, Senhor, eu estava com medo, mas eu entendi o propósito do Senhor, né? Vamos, gente, orar, né? Vamos entregar nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar mais no seu coração, ministrar no seu coração. Eu tenho tanta certeza que essa palavra vai alcançar você. Eu tenho certeza que são sementinhas que vão germinar. Eu tenho certeza, né? Seja a luz, né? Na fila do banco, na farmácia, na rua, onde você estiver, seja a luz. Seja a luz, por quê? Que o Senhor levante mais 1, 2, 3, 10, que você, né? Não sei se o Senhor vai falar para você abrir live também. Eu não sei o que Deus vai falar para você fazer no seu bairro, na sua rua. Ah, mas eu fiquei magoado porque aconteceu isso, isso e isso. Meu ministério está travado. Senhor Jesus, o seu negócio é com Deus. Vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Usa o poder da palavra. E Deus ele vai começar a fazer coisas, destravar coisas na sua vida. E uma coisa eu falo, se Deus te chamou para fazer algo, você pode tentar fazer qualquer outra coisa, que você só vai ter sucesso naquilo que Ele chamou para fazer. O que é o sucesso? O sucesso de quem anuncia a palavra é ganhar almas. Eu não falo de sucesso de ser reconhecido, nada disso. O sucesso é ser bem sucedido naquilo que você faz. Se você praticar aquilo que Deus está mandando, dentro do que Ele falou, qual a missão que Ele te deu? Você precisa saber qual a sua missão que Ele te deu. Quando você descobre isso aí, você vai ser bem sucedido naquilo que Ele te chamou para fazer.
Porque eu ficava tentando fazer várias coisas e eu sabia que não era aquilo. Porque tudo fluía dentro da palavra, dentro da obra, dentro daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu ia tentar fazer outras coisas, só Jesus para ter misericórdia. Então você vai ter sucesso fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Esquece as feridas que alguém te causou. Esquece as palavras que lançaram sobre você. Maior é a palavra que Deus liberou a seu respeito. Você é o quê? Quem você é em Deus. A palavra que o Senhor liberou a seu respeito, essa sim tem poder e tem peso. Essa tem poder. E que todas as palavras de maldições que foram lançadas sobre a sua vida, elas sejam quebradas em nome de Jesus. Você responde Deus na minha vida, as palavras que você fala têm me ajudado muito. Muito obrigada. Ô, irmã Elza, louvado seja Deus pela sua vida, mulher de fé. A irmã Elza, ela tem voz de trombeta, né? Ela faz culto acima aqui da minha casa, tem um culto que o bairro todo, né, praticamente, eu falo que ela fica lá no topo, né? Ela tá igual a Abacuque. Ela fica lá no topo, né? E ela tem voz de trombeta, ela tem voz de trovão, e ela começa a louvar lá em cima, que aqui para baixo aqui, todo mundo, né, vai, o evangelho tá sendo anunciado. Eu acho a coisa mais linda, porque eu ficava, Senhor, mas só tem eu de crente aqui, né? Na época, quando eu me converti, na minha rua, eu falava, ô Jesus, envia mais servo, envia mais servo. Aí, às vezes, a gente pensa que demora. Gente, não é que demora, Deus faz na hora certa, Ele faz do jeito dele. Tá ali, a irmã tem culto no lar, né, na casa dela, e Deus, assim, às vezes, eu, né, no dia que eu não tô na igreja, que tem culto lá, a gente ouve daqui de casa a palavra. Eu falo, gente, que coisa tremenda, né? E é maravilhoso, porque ela tá ali anunciando, ela tá anunciando o reino de Deus ali. Aí eu falo, até aqui em casa, falo, a irmã Elza tem voz de trovão, ela tem voz de trombeta, né? Quando ela canta aquele louvor assim, não há ferrou, meu Deus, abala tudo aqui pra baixo. Então o Senhor tá fazendo o quê? É uma missão que Deus deu pra ela, né? Tem um preço? Tem. Mas se a gente for ficar olhando o preço, a gente não faz nada. Então vamos confessar a Cristo, vamos crer que o Senhor Jesus, né, Ele vai agir sobre a palavra que nós viemos liberar no dia de hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, a minha vida, a vida dos meus irmãos, que o Senhor venha os resgatar, Senhor, dentro daquilo que eles necessitam no dia de hoje. Deus, que palavras de derrota, palavras de maldição, palavras de desânimo, palavras que têm sido faladas muitas vezes sem perceber. Deus, que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, venha os ensinar, venha me ensinar, venha nos corrigir na hora certa em que nós estivermos falando essas coisas. Pai, que esses dias venha fluir os testemunhos. Deus, não aceitamos, Senhor, ficar falando vazios. Não, nós precisamos praticar. Nos ensina, Pai, a praticar a Tua palavra. Nos dê autoridade, Senhor, cada dia mais sobre, Pai, o mal. Nos ensina a usar a palavra da maneira certa. Desperta o nosso coração, Pai, em direção à Tua vontade. Queima o nosso coração pela Tua palavra, que é a verdade. Assim, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um. Quem está na live, quem vai passar posteriormente. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha alcançar para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus, Ele vem abençoar a sua vida, a sua casa, seu trabalho, sua família, né? E amanhã, em nome de Jesus, né? Ainda temos uns dias de café ainda na semana, né? Até sábado. Amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir, nós estamos aqui pela manhã, né? No nosso café com palavra. Ficar com Jesus e até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir. E em nome de Jesus, né, Tati? Já caiu por terra todas as palavras negativas. Em nome de Jesus. Ficar com Deus.